quando você idolatra alguém ou alguma coisa, você está dando a glória que era para você dar para Deus, para alguém ou para alguma coisa. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Salve, salve, e aí, Thiago Alves aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Você está no canal de tal maneira, se ainda não está inscrito, eu peço que você se inscreva. Já é inscrito meu, muito obrigado. Vamos aí que o assunto hoje está bem bacana. Não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, tá? Que são essas daqui. Como você deve ter visto no título do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre idolatria. Só que eu quero abrir um pouco o leque desse problema que assola muitos de nós, e talvez até todos nós, eu possa dizer isso, porque é uma luta constante. E infelizmente a idolatria ela tem derrubado muitas pessoas e tem afastado as pessoas de Deus. Se você for cristão protestante, talvez você tenha ouvido a palavra idolatria e já associe ela ao pecado de adoração a imagens e esculturas e já deve ter apontado o dedão riste para os nossos irmãos católicos. E se você é católico, talvez você já tenha se sentido um pouco ofendido com o título do vídeo e pensado, lá vem ele falar a respeito do meu culto religioso. Só que, como eu disse, o problema da idolatria é muito maior do que o que a gente imagina. Ele não se resume apenas a imagens e esculturas. É claro que a adoração a imagens e esculturas está errado, até porque o Senhor Deus mesmo condena. Inclusive, ele condena entre os mandamentos. Quer ver só? Vamos lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 4, diz o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então está cravado, imagens e escultura, ser adorada é pecado. Mas será que, como eu disse, o pecado de idolatria se resume a apenas isso? Infelizmente não. Idolatria, se você pegar no dicionário, você vai ver que é prestar adoração a alguma coisa. E não necessariamente apenas a esculturas. Você pode prestar adoração a qualquer outra coisa e colocar essa coisa no mesmo patamar de Deus. O primeiro mandamento que você sabe, não só no Decálogo, como também ali na palavra de Jesus, que nós vemos nessa passagem aqui, que ele resume os mandamentos, e o primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada, nem ninguém pode estar no mesmo patamar de Deus quando se diz sobre a adoração, sobre o amor, sobre estar em primeiro lugar na sua e na minha vida. Tudo aquilo que ocupa o mesmo patamar que Deus, ou até mesmo passa acima de Deus na sua vida, você está colocando como objeto ou pessoa de adoração, e é pecado, isso é idolatria. Um exemplo muito simples aqui para facilitar. Você já colocou algo acima da importância que realmente deve ter? Eu não entendi o que ele falou. Como assim? Por exemplo, se você tem um amor muito grande ao dinheiro, você trabalha demais, você faz muita hora extra, você de repente gosta de ter 2, 3 empregos, parece o pai do Cris, né? Quer trabalhar e tudo para você se resume a dinheiro, a valores, você tem uma adoração muito grande, o nome disso é avareza e, segundo esse trecho bíblico aqui, isso é idolatria. Então você cai no mesmo pecado de idolatria do culto à imagem e escultura. Um outro exemplo. Você, mamãe, que ama muito o seu filho, se você colocar o seu filho em importância acima de Deus, você está idolatrando, adorando o seu filho. Isso também é pecado. Ô cachorrinho do Jiraya. O cão está tentando atrapalhar a gravação. Idolatrar ou adorar algo é colocar no mesmo patamar de Deus, num patamar onde ele não deveria estar, ou ela, né? Um outro exemplo simples de adoração do dia a dia. Você gosta de esporte? Eu gosto bastante. Você gosta de futebol? Talvez você coloque o seu time de futebol num nível de adoração tão grande que se assemelhe ao amor a Deus. Então isso também é perigoso, isso também é idolatria, isso também é erro. Um exemplo também é quando eu era adolescente, não faz muito tempo, mas quando eu era adolescente eu gostava muito de rock e eu tinha ali algumas bandas que eu gostava demais. E eu tinha pôsteres desses caras na parede. Isso é um tipo de idolatria. Eu colocava na minha mente que aqueles caras eram deuses. Então veja bem, mesmo eu ainda não conhecendo a Jesus, não conhecendo ali a palavra de Deus, eu já praticava a idolatria, mesmo sem entender em plenitude. Exemplos corriqueiros do nosso dia a dia mostram o que é idolatria. Por exemplo, você que num domingo da sua folga passa o dia inteiro lambendo o seu carro, e lava o carro, e limpa, e aspira, e
pole e passa um produto, passa outro para deixar lindo. Você deixa a mulher lá no sofá assistindo Faustão e vai limpar o carro o dia inteiro. Isso daí é adoração, cara. Você está adorando o seu carro, você está adorando um bem material. Isso é idolatria também. Ah, Tiagão, não tem nada a ver, eu não estou prestando um culto religioso ao meu carro. Mas você está colocando ele numa importância que não é para ele estar. Ele é um objeto, nada mais do que isso. Então você veja, a idolatria está no nosso dia a dia e a gente tem que vigiar contra ela. Não adianta só eu apontar o dedo para o meu irmão católico e dizer: você adora imagem e escultura, você é idólatra. E na minha vida, no meu cotidiano, eu a praticar a idolatria sem nem mesmo perceber. Então idolatria é tudo aquilo que nivela Deus nas coisas, objetos e pessoas. Você coloca Deus no mesmo patamar ou até abaixo do patamar das pessoas e coisas que você adora. E se não fosse tão importante desviar desse pecado chamado idolatria, nós não teríamos tantas passagens na Bíblia dizendo o que fazer a respeito disso. Esse salmo aqui fala especificamente das pessoas que adoram imagens e esculturas, mas nós podemos abrir o entendimento dele, porque esse salmo diz o seguinte: aquele que presta adoração, ele fica surdo. Ele fica cego, ele não entende, ele fica alienado diante da própria adoração que ele está prestando a esse objeto ou a essa pessoa. Certa vez Paulo chegou numa cidade onde todo mundo tinha um deus para cada situação e eram vários altares de deuses estranhos, esquisitos, e ele usou a própria idolatria daquele povo para pregar Jesus. Ele chegou no pessoal e falou: galera, o que é esse altar aqui? Esse altar estava escrito: altar do Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses que eles tinham medo de esquecer algum Deus. Então eles fizeram um altar a respeito de um Deus que eles não conheceriam ainda. Paulo usa esse altar do Deus desconhecido e fala: olha, pois esse precisamente é o Deus que eu vim pregar para vocês. E ali ele anuncia Jesus e ele acusa, obviamente, os pecados daquela nação, inclusive a idolatria. Então a idolatria foi ali um palanque para que Paulo pregasse a Jesus àquele povo. Eu não estou dizendo aqui para você que você deve parar de gostar do seu time de futebol, que você deve parar de ouvir a música do fulano ou do ciclano. O que eu estou dizendo para você é que ele ou ela é um ser humano como você, que você não deve prestar adoração a ele ou ela, e que o objeto a qual você presta adoração é só um objeto, você não deve depositar adoração nisso daí. Então, que nós possamos fugir desse problema que é a idolatria, cara. Trabalhe isso, busque de Deus a força para sair da idolatria. E meu irmão protestante, pare de apontar os nossos irmãos católicos, porque primeiro a gente precisa tirar a trave do nosso olho para depois falar do cisco do outro. Todos nós somos pecadores e falhos e todos nós lutamos diariamente contra a idolatria. Isso não é um problema específico da crença tal, do clero tal. Todos nós, seres humanos, lutamos contra isso. Que o Senhor Deus continue te abençoando, você, sua família, seus projetos e sonhos. E que você fuja dos pecados. E esse da idolatria tá doido para dar uma rasteira em você. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu.